Esta é uma possível redação nota 1000 e a gente vai reagir a ela. Olá, eu sou a Bela. E eu sou a Belão. E hoje a gente veio aqui reagir a uma possível redação nota 1000. Meio estranho falar isso, né, Bela? Porque a redação, na verdade, é minha. Então hoje a gente vai reagir à minha redação do Enem 2024 para entender melhor o que seria uma redação com potencial de nota 1000. A gente ainda tá gravando esse vídeo ainda sem o resultado final, né, do SISU ser divulgado, mas é importante pra gente já ir entendendo e aquecendo, né, rufando os tambores para o início dos estudos em 2025. Bora lá então? Bora! Mas antes, já se inscreva no nosso canal para acompanhar nossos vídeos, inclusive curta esse vídeo aqui também. Antes de a gente começar, vamos relembrar o tema. Qual era o tema, Belão? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, né? Exatamente. Então vamos lá pra gente ler juntos esse texto do tema do Enem 2024. O artigo 215 da Constituição Federal prevê a valorização da cultura no cenário nacional. No entanto, a total garantia legal é impedida, tendo em vista que no país há dois grandes problemas que dificultam a valorização da herança africana: o preconceito por parte da parcela dos governantes e a educação acrítica promovida nas escolas. Portanto, são necessárias medidas de solução a ambos os imbróglios. Vamos começar aqui analisando a contextualização do tema. Você preferiu contextualizar por meio de referência, né? Trouxe aqui a a Constituição Brasileira, que assim, é um grande repertório, né? Total. Todo ano eu começo a minha redação do Enem com a Constituição, assim. Eu acho que é uma forma fácil de começar, porque a Constituição fala sobre tudo. É tipo o Drauzio Varela, que fala tudo de saúde. A Constituição fala tudo sobre qualquer tema que possa cair no Enem, né? Que todo tema do Enem é um problema, né, da realidade brasileira atual. E aqui eu comecei com o artigo 215, lembrei assim de, olha, esse número aqui é esse artigo mesmo. Se eu não lembrasse também, tudo bem, ia colocar que há um artigo na Constituição e isso ia trazer uma certa referência aí. E aí você colocou também os problemas que vão ser discutidos, afinal o tema pede desafios no plural, então a gente tem que ter mais de um desafio, que pelo que eu tô entendendo, vai ser a questão do preconceito por parte da parcela dos governantes e a educação acrítica, é isso? Exatamente, aí no D1, para ficar bem organizado na ordem, falei da parcela dos governantes, né, do preconceito da parcela dos governantes, e no D2 falei da educação acrítica promovida nas escolas. E no final tem até uma antecipação da proposta, né, são necessárias medidas de solução a ambos os imbróglios. Nossa, isso aqui tá bonito, hein? Chique, Imbróglios. chique. Mas eu tenho uma crítica. Ai, meu Deus, lá vem. Eu vi um problema aqui. Qual? Você de casa, vê se você também percebeu esse problema. Você colocou valorização na linha 1 e valorização na linha 3. Olha a repetição de palavra. Mas será que isso aí vai ser suficiente pra me penalizar? Se tiver mais repetições... Vamos ficar de olho, então. Lembrando, gente, que isso aqui é o quê? É o Ctrl+C, Ctrl+V do rascunho. Talvez na hora de passar a limpo também eu dei uma checada nisso aí, né? Vamos ver. Vamos pro desenvolvimento 1. Bora lá, vou ler aqui com vocês. Sob essa análise, um dos pontos que acarreta a desvalorização do legado africano é o constante apagamento da cultura afrodescendente em diversos contextos no Brasil. Isso acontece pois há, estabelecido em vários cenários políticos, um preconceito arraigado que leva alguns representantes governamentais a minorarem representações artísticas que têm correlações com povos afro-brasileiros, o que acaba por influenciar uma parcela da sociedade na manutenção de comportamentos racistas. Um exemplo de ações preconceituosas por parte de políticos foi o apagamento de diversos grafites e pichações feitas em São Paulo, capital. Esse evento foi registrado pelo documentário Cidade Cinza e demonstra a diminuição da governança paulista dada a uma manifestação cultural atrelada à identidade negra no Brasil. Entende-se, assim, que, enquanto representantes legais posicionarem-se contrários às manifestações políticas e culturais de representatividade negra, boa parte da população tenderá a assumir comportamento semelhante. Bom, eu gostei desse parágrafo, achei ele bem completo. Esse parágrafo ficou quilométrico, gente, na hora de passar limpo, Belão, você não acredita, eu tremia nas bases, mas deu tudo certo, porque eu consegui fazer uma introdução mais enxutinha, né? Introdução com proposta? A introdução, os dois, mas a introdução, olha só, como introdução pequena, verdade. eu acho que ela deve ter dado, sei lá, 3 linhas, 4 linhas no máximo, quando eu passei a limpo. Consegui dar uma
sabe, assim, uma equilibrada. Vi que o meu D1 no rascunho ficou um pouquinho grande. Emocionou no desenvolvimento 1 e depois teve que correr nos próximos. Eu fiquei emocionada, Tinha muita coisa pra falar. No desenvolvimento 1, gostei que você usou sob essa análise como coesivo interparágrafo, né? Um operador argumentativo muito bom. E também gostei que há um tópico frasal. Essa frase que inicia o desenvolvimento já apresentando o assunto dele. Gostei demais aqui, então ficou muito claro que você iria falar dessa desvalorização do legado africano em diversos contextos no Brasil. E depois a gente tem o que a gente chama de problematização e de estratégia argumentativa, né? Isso. Como problematização, eu escolhi dizer que existe o apagamento da cultura africana devido, principalmente aqui, né, o foco desse texto, desse parágrafo, perdão, é falar sobre a desvalorização política. Então, como que os governantes, muitas vezes, reforçam a desvalorização política da manifestação cultural afro-brasileira, né? E aí, comprovei isso, gente, usando Cidade Cinza. O Cidade Cinza, que é um documentário que vai falar do apagamento de várias pichações e grafites que aconteceram na cidade de São Paulo, ali no início da década 10, agora desse século, 2011, entre 2011 e 2013. Eu não tinha certeza, então não coloquei. Então, era ali no início da década de 10 desse século. E é um documentário que fala muito sobre esse apagamento do grafite e da pichação, pensando principalmente aqui para esse texto, focado na questão de ser uma manifestação culturalmente associada à população negra, né? Então, se a gente pega o histórico do grafite e da pichação, a gente entende que, ainda que muitos representantes não sejam pessoas negras, a própria manifestação artística é uma manifestação que tem uma origem negra, né? Então, isso traz aqui pra gente uma ideia de que aquilo que tem origem negra é frequentemente apagado no Brasil, mesmo que feito por pessoas brancas, né? Nesse documentário, por exemplo, a gente vê vários pichadores e grafiteiros brancos, por exemplo, os gêmeos, né? O próprio Cobra. Então, são pessoas, são manifestações, são manifestantes que não são negros, mas esse apagamento reforça uma certa questão simbólica de um apagamento de uma cultura de origem negra. Até porque a obra deles está sendo apagada justamente porque está representando um povo que é marginalizado, né? Exatamente. Então, assim... E que no Brasil está associada à comunidade negra, Exato. né? Então, assim, há um preconceito. Não é qualquer obra. Não é uma obra sobre uma mulher branca, não é uma obra sobre um homem branco. É uma obra sobre culturas africanas, assim, né? Exatamente. E eu gostei também do finalzinho, em que a gente tem uma conclusão. O Enem tem gostado muito dessa conclusão do desenvolvimento. Então, aqui a gente entende-se assim, que enquanto representantes legais posicionarem-se contrários às manifestações políticas e culturais de representatividade negra, boa parte da população tenderá a assumir um comportamento semelhante. Ou seja, se há essa desvalorização entre as pessoas, é porque também há essa desvalorização entre os políticos. Exatamente. Nenhuma repetição aí, né, Belão? Pelo menos não que eu esteja vendo aqui. Por enquanto, minha competência 4 tá preservada ainda. Tá firme, vai. Tá firme e forte. Vamos lá, então, para o desenvolvimento 2, em que eu vou falar um pouco mais sobre a questão educacional, né? Gente, só um parênteses, tá? Um dos textos motivadores falava sobre a mudança da escola em abordar de forma mais expressiva questões atreladas à cultura negra, né? E de fato a gente sabe que com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a cultura negra entrou como um dos tópicos relevantes de ensino, né? No ensino fundamental e no ensino médio. E é interessante porque eu escolhi, ainda assim, frisar a falha educacional, mesmo que o texto motivador tenha mostrado que hoje em dia já é um tópico dentro das escolas. Só que o que eu fiz? Eu não afirmei que não era um tópico dentro das escolas. Eu fui esperta. Eu falei, apesar de ser um tópico dentro das escolas, não é trabalhado de forma importante, não é trabalhado de forma que realmente modifique, né, a visão do aluno a respeito do assunto. Então, como que eu coloquei? Coloquei assim, ó. Ademais, ainda que o ensino da herança africana tenha se tornado mais expressivo com a previsão desse tópico de forma extensiva na BNCC, a educação básica segue promovendo um trabalho deixa a desejar, aquém do que poderia fazer na conscientização profunda dos alunos em relação ao tema. Essa situação encontra respaldo na teoria de Paulo Freire, educador brasileiro, de que há no país uma educação bancária, em que os conteúdos são ministrados pelos professores e avaliados constantemente em provas. No entanto, o país falha em um ensino verdadeiramente crítico. Dessa forma, a falha educacional está em promover de forma pouco reflexiva os conteúdos afro-brasileiros, perpetuando o desafio da preservação da herança cultural da comunidade preta. Gostei também.
Tô ganhando meu 1000 por enquanto, gente. Por enquanto tá indo. Ó, gostei desse coesivo, ademais, né? Um coesivo muito importante aqui, porque ele une o desenvolvimento 2 com o desenvolvimento 1, estabelecendo uma relação de adição. O que é essencial, porque a gente tá falando de um texto de desafios. Então tem que trazer mais de um desafio. E aí eu tenho um desafio em desenvolvimento 1, outro desafio em desenvolvimento 2, mostrando que há essa somatória. Ainda aqui também temos um tópico frasal, igualzinho, né, havia lá no desenvolvimento 1, em que é apresentada a questão da educação, que é o assunto deste parágrafo. Então, logo de cara, eu corrigindo ali a redação, eu já sei qual que é o assunto que vai ser abordado. Exatamente. Aqui, Belão, por eu ter menos espaço, não sei se você reparou aí, mas eu juntei problematização e embasamento. Então, por que que a escola tem falhado? Porque existe uma educação bancária. Então, ao mesmo tempo que eu justifiquei, né, na problematização por que a escola falha, eu já aproveitei para associar o Paulo Freire aí, né, que é uma saída que a gente tem quando a gente tem pouco espaço, ou quando aqui nesse caso, o próprio repertório também dá conta de justificar o problema que está no tópico frasal, né? Então, eu apresento a educação bancária aqui como o grande causador do fato de, ainda que haja o conteúdo na escola, ele não está sendo trabalhado de forma eficiente, né? Essa junção aqui é coisa de quem já é velho de casa, né? Ou de quem é aluno da teoria. No caso, eu sou uma das mais velhas de casa, né? Só nós duas somos as mais velhas da casa. Eu só construí essa casa. Construí aqui, ó. A gente botou o primeiro tijolo nessa casa. Então é isso. E aí a conclusão, né, Bela? Que aí não podia faltar também. Dessa forma, a falha educacional está em promover de forma pouco reflexiva os conteúdos afro-brasileiros, perpetuando os desafios. Gostei que você repetiu, inclusive, não repetiu, mas inseriu aqui as palavras do tema, né? Pra dar aquela reforçada, né, gente? E isso fica de dica, inclusive, pra você que tá estudando aí pro Enem. Voltar a hora, né, hora ou outra ali ao longo do texto, nas palavras do tema, na própria frase temática, de formas diferentes, né, pra não ficar repetitivo, é legal pra você mostrar pro seu corretor, olha, corretor, estou atento, tá? Não estou tangenciando, está dando certo a minha redação. Agora, tá faltando uma competência. Competência 5. Vamos ver essa proposta Não, de até assustei que o coração até errou a batida. Antes disso, meus repertórios estão produtivos até agora, senhora? Gostei. Usar Cidade Cinza no D1, Paulo Freire no D2, na introdução à Constituição, Marota. Ótimo. Mas eu quero saber da proposta. Então vamos porque lá. É aqui que a galera tem perdido ponto. Ô, gente, proposta de intervenção, quando eu faço a Bela Avalia, eu até treino nas bases, porque a pessoa formada em Direito, ela sabe tudo que todos os órgãos brasileiros fazem, né? E aí, assim, aqui eu já sei que eu cometi um erro, que eu saí da prova lá, amiga, acho que eu errei. Mas não há título de penalização, graças a Deus. Então vamos lá pra gente ver juntos. Portanto, cabe ao Ministério Público combater o preconceito étnico no cenário político por meio da promoção de denúncias contra atos racistas cometidos pelos governantes e direcionados às manifestações culturais. Tais ações ilegais podem ser exemplificadas pelo apagamento de artes urbanas cometido em São Paulo. Essa intervenção tem como objetivo combater o preconceito cultural e, consequentemente, ampliar o espaço de destaque e de preservação da cultura africana. Paralelamente, para solucionar o problema associado ao viés educacional, cabe ao Ministério da Educação estabelecer políticas de promoção ao ensino crítico na formação básica. Gostei também. Gostei. Esse coesivo aí de portanto é um ótimo coesivo, né, gente? Você aí também usa portanto para introduzir sua conclusão? Comenta aqui porque você tá de parabéns. Ou portanto, ou por fim. O que mais, Belão, que a gente pode colocar aí na conclusão? Logo dessa forma. Você coloca qualquer um desses, pode comentar aqui embaixo. Você também tá de parabéns. E aí nós temos aqui o nosso agente, Ministério Público, combater o preconceito por meio da promoção de denúncias. Gostei do Ministério Público, apesar de que eu acho que, assim, ele não promove tantas denúncias, ele colhe denúncias, mas a gente vai deixar isso quieto, né? Pequeno detalhe. Porque o Enem não exige isso. Você sugeriria algum diferente? Para poder fazer denúncias contra atos racistas cometidos pelos governantes? Eu acho que talvez instituições sociais, tipo ONGs, movimentos sociais, sabe? Legal. Eu acho que talvez fosse melhor. Ok. Vou anotar a dica para o Enem 2025. Mas assim, eu acho que a proposta está muito bem explicada, sabe? Porque tem aqui alguns elementos que me ajudam a identificar o que é necessário. Por exemplo, por meio de, introduz o meio, que é um dos elementos que eu preciso achar. Nós temos aqui também, essa intervenção tem como objetivo que demonstra a finalidade, o efeito da proposta de intervenção, que é outro elemento que eu também preciso achar. Eu aqui também, Belão, não sei se você reparou, mas eu coloquei ali, olha, tais ações ilegais podem ser exemplificadas, deixei a palavra exemplificado para falar
Corretor, olha aqui também novamente, estou trazendo um detalhamento, né, o detalhamento de exemplificação. E aqui, né, nessa construção do texto, gente, eu procurei ter muito cuidado para também inserir uma segunda proposta de intervenção. Porque eu preciso ter uma proposta apenas completa. No entanto, ao apresentar 2 problemas no texto, eu preciso solucionar os 2. Como eu não consigo jogar o problema educacional para o Ministério Público resolver, então eu tenho que acrescentar o Ministério da Educação fazendo outra coisa, né? Então, na minha segunda proposta, eu coloquei somente o efeito para solucionar o problema associado ao viés educacional, o agente, Ministério da Educação, e a ação, estabelecer políticas de promoção ao ensino crítico na formação básica. Então, assim, foi uma forma que eu tive aqui, né, de deixar uma proposta de intervenção paralela e ainda assim ter a segurança de que a minha primeira proposta de intervenção estava completa, né? Então, Ministério Público, agente, ação, combater o preconceito étnico no cenário brasileiro político, o meio, por meio da promoção de denúncias contra atos racistas, o detalhamento do meio, que nesse caso aqui seria a exemplificação, né? Então eu coloco tais ações legais podem ser exemplificadas pelo pagamento de artes urbanas cometido em São Paulo. A ação tem como objetivo, então o efeito, combater o preconceito, e eu ainda coloquei por segurança o detalhamento do efeito. Então o detalhamento do efeito seria ampliar o espaço de destaque e de preservação da cultura africana. Gostei, acho que ficou bom, gente. Você acha que vai receber 1.000, Bela? Ah, gente, dá 1.000 aqui pra mim, gente. Manda 1.000 aqui, ó. Você acha que minha redação é nota 1.000, que ela vale nota 1.000? Coloca aqui nos comentários pra mim, manda 1.000zinho aí pra eu ficar feliz, pode ser? Vamos ver, né? O resultado no girar tudo. A gente segue torcendo. Estamos torcendo. Galera, então é isso. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Lembre-se de compartilhá-lo com as pessoas que vão fazer o próximo Enem, para que elas conheçam mais sobre o Enem, para que elas entendam o que é um modelo de texto que tem esse potencial de nota 1.000, para que ela consiga se preparar da melhor maneira possível. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mas já ative o sininho, porque sempre nós temos vídeos novos no nosso canal. Até mais! Beijos!